todos, muita luz, muita paz. Que a doce e serena paz do Divino Mestre Jesus nos envolva nessa tarde de hoje. Que nos dê equilíbrio, nos dê norte e bastante harmonia. E aqui, nosso amigo, quem que está vindo foi a Tati, ou se o que está vindo pela primeira vez? É a Tati, veio. Seja bem-vindo, Tati. Seja bem-vindo, Sardi e Carol, pela mesma forma. Então, você está entre amigos. Aqui nós estudamos às quartas e sextas-feiras. Ninguém sabe mais do que outra pessoa. Todos nós temos, vamos dizer assim, e sem modéstia, um conhecimento, talvez em algum ponto, por ter lido, por ter preparado, a gente dispõe de um conhecimento maior. Mas a sala é de interação, é de trocas de ideia e de conhecimento. Nós filmamos a sala, está sendo filmado nesse exato momento, e nós disponibilizamos no site acima aí no banner. Você poderá entrar nesse site e ver o nosso trabalho. Muita luz e muito paz. Eu passo a nossa parceira Sil para fazer a abertura dos nossos estudos. Muita luz a todos. Tudo de bom, meus amigos. Olá, boa tarde a todos, Okay. Meus amigos queridos. Muito obrigado pela presença. Estamos aqui todos juntos novamente para estudar mais uma vez essa doutrina maravilhosa. Então, sendo assim, eu peço licença para fazer a prece de abertura. E vamos então juntos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso mestre amado, tão querido. Agradecer por mais essa oportunidade de estudo. E sendo assim, eu vou fazer a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então, que tenhamos um estudo de muita paz, de muita luz, e que Jesus e a espiritualidade amiga presente intua nosso amigo Décio para fazer o estudo para nós. Então, bom estudo a todos. Passando, Décio, obrigado. Osmar Francisco, seja bem-vindo, muita luz, muita paz. Meus irmãos, como de costume, eu solicito que digite na tela um número de 1 a 288, onde vamos ler uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos César Pastorino, para continuarmos na harmonia. Eu solicito que digite um número na tela de 1 a 288, por favor. Por gentileza, Sil, o som melhorou? Eu coloquei lá em 0 decibéis. Som ok agora? O chiado melhorou, Sil? Ótimo, então tá bom, eu pus 0 decibéis. Na tela foi, então como ninguém abriu, eu vou abrir aleatoriamente o livro. Ninguém colocou. 25, Osmar Francisco, ótimo. 25, meu amigo e irmão Osmar Francisco. O 25 diz-nos aleatoriamente, abri aleatoriamente, não, a página 25. Desperte, Osmar Francisco. E quando eu digo Osmar Francisco, eu digo para mim mesmo, até a última pessoa que entrou, Avanildo. Seja bem-vindo, fraterno. E Avanildo pela mesma forma. Desperte, Osmar Francisco. Não deixe que a rotina arrase sua vida. Execute sua tarefa com amor, sempre renovado, porque isto trará alegria a você mesmo. A rotina cansa e corrói a alma. Desalenta e carcome o entusiasmo. Renove a cada dia e a cada manhã
seu armazenamento de alegria de viver. Ajude a todos e cumpra alegremente sua tarefa para receber de volta o benefício da felicidade de seu trabalho. Já foi dito, né, meus irmãos, e com propriedade, que os espíritos, eles comunicam por pensamento. E assim sendo, você levantando de manhã, emitindo pensamentos extraordinários e de forma positiva, você com certeza canalizará e conectará contigo os espíritos do mesmo jargão, do mesmo viés, do mesmo padrão vibratório. Então, quando nós pensamos positivamente, o universo conspira ao nosso favor. Muito bem, muito bem. Então vamos, como está no banner aí, aos estudos dessa tarde, relativamente às leis morais, a parte terceira, né, do capítulo 1º do Livro dos Espíritos, né? Relativamente às leis morais. E aqui, meus irmãos, sempre nós falamos que os nossos estudos são, muito embora nós os preparamos para falar naquele assunto o qual está consignado aí no banner, mas solicitamos que interaja na área de texto. É bem verdade que se no momento a gente não responder, a posterior a gente faz a respectiva resposta. Muitas vezes a gente não responde no ato, vezes que interrompe aquele pensamento que estamos elaborando, que estamos falando. Larissa, seja bem-vinda. Paz e luz. Das leis morais, o que vem a ser, o que podemos entender por lei moral, onde a mesma está. As leis morais são as leis, meus irmãos, a espiritualidade nos fala, que são as leis que vêm de Deus. As leis que emanam da divina providência. E essas leis morais estão íncitas, estão dentro, estão em nossa consciência. Essas leis são eternas, elas são imutáveis. Porque as leis mutáveis são as leis humanas. As leis humanas que precisam fazer, legislar para isso, para aquilo, fazer uma lei para o divórcio, outra lei que regulariza ou regula o relacionamento do inquilinato, e assim sucessivamente, e aí por diante, né? Então, a lei humana, ela precisa ser normatizada constantemente. A lei natural, esta está em nós, é imutável. Vamos falar também em bem e mal, e posteriormente à frente, vamos perceber que mal é quando nós afastamos dessas leis divinas, dessas leis morais, né? Enquanto nós estamos trilhando, seguindo o caminho da lei natural, esta lei que está dentro de nós, você virtuosamente está procedendo. Pelo contrário, quando afasta, você não sente a harmonia, você sente a discórdia, você, no jargão popular, você pecou, você está mais próximo ao vício e distante da virtude. A harmonia que reina no universo, material como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus. Em leis estabelecidas por Deus e por toda a eternidade. Então, essa lei natural, ela, de uma certa forma, padroniza, parametriza, vamos dizer assim, o comportamento moral como a parte material, a sincronia, a volta, os movimentos de rotação e translação da Terra, o movimento de expansão do universo e toda essa mecânica que sem a lei natural, sem essa lei divina, estaria por terra, começaria a bater, a colidir um planeta no outro, uma estrela, um cometa, enfim, haveria uma desestruturação quase que total. As leis divinas, Kardec pergunta aos nossos imortais,
que é o que compreendem no seu âmbito. O que elas compreendem? Por outra, concerne alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? A espiritualidade ipsis litteris responde da seguinte forma: todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda a matéria, a ciência, e há também, com relação ao espírito, o seu proceder, o seu caminhar dentro ou para a normalidade, para a ascensão em termos evolutivos, né? Porque fomos criados como espíritos simples e ignorantes, no caso sem conhecimento, estamos fadados, estamos denominados a chegar no mundo dadivoso, ao mundo celeste, que seremos espírito perfeito. Então, não porque queiramos, não porque estamos assim destinados, porque somos filhos de Deus e assim Ele o quer. Efetivamente, diz Kardec, que são alguns anos para a aquisição de tudo que precisa ser. Numa encarnação só, nós não temos a devida condição de ter o aprimoramento, ter a evolução, né? Precisa-se de várias encarnações. Pois é, o Juarez está me colocando aqui, pessoal, que eu até pergunto como é que está o som. Ele disse que está na casa da filha dele, está num novo notebook e não está ouvindo nada. O som está bem? Ótimo, obrigado, senhor. Coloca no PVT aí, que então é um problema com ele. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento que nós falamos, das relações com os átomos, né? Com os astros, com a matéria, e outra é vinculada à parte moral. Todos os homens, pergunta Kardec a espiritualidade, todos os homens, facultou Deus os meios de conhecer a sua lei? Sim. A resposta da espiritualidade, todos, meus irmãos, toda a lei de Deus está dentro de nós, está na nossa consciência. Nós sabemos que roubar, matar, extorquir, fazer o mal, você sabe muito bem que cuspir na cara do outro é errado. Então, dando prosseguimento, pessoal, Kardec pergunta, onde está escrito, isso na questão 621, escrita a lei da consciência? Os imortais responderam, na consciência, né? Onde está escrita a lei de Deus. Confiou Deus, tudo bem. Eu deixei até o meu som aqui aumentado, porque quando eu minimizo, ele baixa substancialmente. Eu tenho que ver o que é isso. Confiou Deus a certos homens a missão de revelar a sua lei? E a espiritualidade foram taxativas, indubitavelmente, né? Que são os profetas, são essas pessoas ditas que veem em nome de Deus fazer as respectivas revelações e em tempos aprazados, em tempo certo, em tempos proféticos. Em tempos proféticos. Qual o tipo mais perfeito que essa é a questão menor que existe no Livro dos Espíritos. Como a maior é 222, que fala da pluralidade de mundos habitados, que poderíamos dizer assim, um tratado filosófico das várias existências, essa questão, quando Kardec pergunta o modelo, o guia que serviu para nós, é a pergunta mais curta. É uma pergunta não curta, a resposta mais curta. A espiritualidade foram taxativos em afirmar Jesus. Então Jesus é o modelo, é o guia, é o nosso orientador, é o nosso norte. E nós temos como padrão o seu comportamento. Jesus veio e não ensinou, não professou religião nenhuma. E até nem deixou nada escrito. Por que não deixou nada escrito? Para, de uma certa forma, não haver interpretações errôneas e diversificadas do seu escrito. Nós somos sabedores do que ele professou, fez e falou através de pessoas que ouviram, que foram dois discípulos, dois apóstolos,
João e Mateus, Lucas e Marcos não viveu a época de Jesus e tinham, eu sempre falo isso nos estudos, tinham à época mais de 70, mais de 80 evangelhos. Aí, em concílio de Nicéia, o concílio de 380 e pouco, 383, São Jerônimo ficou encarregado de codificar, né, de fazer uma junção desses vários evangelhos, aí surgiu a Bíblia na forma de que conhecemos hoje. É bem verdade que a Bíblia, codificada por São Jerônimo, ela é um pouco diferente porque houve várias modificações conforme a conveniência política e moral da época ou do rei que estava vigendo ou reinando, né? Então, foi escrita em aramaica, né? E até chegar, passou para o latim, grego, latim, e até chegar aqui, naturalmente, houve uma série de modificação. E outra coisa, hoje nós expressamos o dialeto português, dialeto não, a língua portuguesa, nós expressamos com 400 mil verbetes. O aramaico ele não tinha 10 mil. Agora imagina, Jesus, o único espírito superior que encarnou na Terra, ele expressar em 10 mil. Por isso que muitas vezes a gente não entende e aquilo que a gente entende faz alguma avaliação ou um posicionamento divergente. Eu interpreto divergente do Gagal, seja bem-vindo, bom retorno, Gagal. Diferente da Tita, diferente do Ligeirinho, bom retorno, Ligeirinho. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Não, não só por Jesus. Toda época e todo tempo, mesmo antes da encarnação, olha o que eu estou dizendo, a encarnação de Jesus, ele não reencarnou. Reencarnar é quando você vem pela segunda, terceira ou outras vezes. Jesus encarnou na Terra. Ele é o responsável, é o dirigente, vamos dizer, é o guarda-mor desse orbe. Ele é o administrador-mor. Ele foi revelado por ele várias leis que ele resumiu em duas. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas anterior ao mesmo, houve, e em várias épocas, revelações diversas. Houve sempre teve manifestações espirituais, sempre teve manifestações proféticas, né? Ou através do que determinadas religiões denominam Espírito Santo, a palavra de Deus, não que Deus vem através de um médium, vem através de uma pessoa, manifesta. Porquanto, à medida que vamos evoluindo e atingimos um patamar evolutivo, somos assessores de Deus. Então, os espíritos puros, os anjos, os espíritos perfeitos, são guardiões, são assessores e manifestam a vontade divina. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance, nesse alcance da pessoa, da gente. Ora, se o objetivo é divulgar a verdade, por que já não foi, desde a época de Jesus, colocada a verdade em sua pura forma lídima e cristalina? A espiritualidade, pela mesma forma, fala de maneira objetiva, que cada tempo as pessoas estão mais evoluídas. Então você não pode dar muita luz a quem efetivamente está na escuridão, porque senão você turba, você obnubila, torna-se mais enuviada a luz da pessoa, obnubilada, né? Então você torna turva, porque se você estiver na escuridão e eu colocar uma lanterna nos seus olhos abruptamente, você fica zonza, você fica tonta, você fica tonto, você fica, vamos dizer, no linguajar popular, destrambelhado. E isso nós vimos quando aqueles chilenos tiveram por mais de 90 dias, ou quase 90 dias no túnel, e quando foram tirados, eles além de vir com óculos escuros, até adaptar, era pouca luz até adaptar. Então a luz
é a verdade. Jesus não podia falar a verdade em toda a sua pureza e pureza cristalina, porque cegava, turvava a vista. Foi aí que ele falou através de parábola, falou por metáfora, foi aí que ele falou alguma coisa que nós viemos só no século XIX, no século XVIII, século XIX e agora no próprio século, a decifrar algumas coisas mais obtusas, mais convexas, né? Então, a gente, através do estudo, através da teologia, através do falar entre eu e você, e a gente estudar aquela passagem, a gente vai verificando e percebendo o que efetivamente Jesus quis dizer. Por isso que ele não disse na época em que a Terra encarnou. Porque se falasse tudo hoje o que nós sabemos, as pessoas ficavam simplesmente embasbacadas, né? Não teria compreensão alguma. Tudo no seu devido momento. Eu preciso ir para lhes enviar o Consolador prometido, que ficará entre vós e dirá o que eu não disse, exemplificará alguma coisa que ficou de forma nebulosa, né? De forma enuviada, de forma neblinada, vamos dizer assim. Então, isso, o Espiritismo e várias outras religiões explicam com mais clareza aquilo que outrora não era explicado às pessoas, até porque o índice de analfabetismo era muito grande. Ele precisava conversar com as pessoas como nós, através de parábola, como a gente conta história às crianças, né? Para haver uma maior assimilação. São absolutos, diz Kardec, para todos os homens o bem e o mal. A lei de Deus, ela é geral e absoluta, mas depende, meus irmãos, da vontade. Por exemplo, eu e Fraterna. Fraterna recebeu uma herança, ou seja, ela nasceu em berço de ouro. Ela estudou nos melhores colégios, fora do país, teve dinheiro para custear os seus desejos materiais, a Deus dará, né? Teve em abundância dinheiro. E o Décio, o que ocorre? Ele ganhou na loteria esportiva. Ele ganhou na loteria esportiva e abruptamente ficou rico. Ora, eu e Fraterna erramos em um determinado ponto. Qual dos dois espíritos, eu ou Fraterna, pecou mais? Jesus respondeu. Isso foi perguntado diretamente a Jesus. Foi justamente eu que era pobre, que não tinha nada, ganhei na loteria. Por quê? Porque eu tinha conhecimento da pobreza, da aspereza. Então, a Fraterna nunca teve. Ela sempre nasceu em um berço rico. Então, no momento em que fizermos o mal, eu sou de uma forma ou de outra julgado com maior rigor. Então, o mal é dado. O mal é dado à vontade ou à ação de implementar. Se você tem ciência, você sofre um mal maior. Deixa eu abaixar a tela aqui para ler a linha de texto. Os líderes religiosos não explicam. Muita gente acredita que Adão e Eva realmente existiram. Veja bem. Azul coloca, muitos líderes religiosos acreditam que Adão e Eva existiram. E está, né, Azul? É comprovado arqueologicamente que o homem que tem alguma coisa nas conformações nossas, 60 mil anos, pelos achados fósseis, é totalmente diferente do de hoje. E tem comprovações de achado, e através do próprio carbono 14, seres vivos na conformação de homem anterior a Adão e Eva. Porque pela Bíblia, Adão e Eva nasceu há 4.000 anos antes de Cristo. Ou seja,
eles, no caso, então, teria 6.000 anos hoje. Isso aí foi uma metáfora. Deixa eu tomar uma água. Foi uma metáfora para quê? Para sedimentar e, de uma certa forma, orientar as pessoas da época que não acreditavam e precisavam dessas associações fortes para melhor interiorizar aquelas exemplificações. Tic-tac, seja bem-vindo. Paz, meu irmão. A circunstância, aí a espiritualidade respondeu assim, mais culpado aos olhos de Deus é o homem instruído, é o homem que sabe o que efetivamente está fazendo. Por outra, eu como uma carne humana, eu naquela ânsia de revidar, naquela voracidade, eu mato uma pessoa e como o fígado dele. Eu tenho conhecimento, eu tenho essa ciência. Um silvícola, um antropófago, faz isso com uma naturalidade, né? Então, o meu caso, por ter conhecimento, aos olhos do Criador, eu terei uma penalidade maior, enquanto o bruto, o índio, né, que assim porta, hoje já não temos mais, pelo menos eu não tenho conhecimento que temos tribo com esse tipo de comportamento, mas se tiver, que vale a vontade. O que vale a vontade, né, gente? Quem tem o homem instruído, cuja vontade aplica sobre determinado erro ou ato maligno, ele paga aos olhos de Deus mais do que aquela pessoa que efetivamente faz e não tem aquela consciência. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal, praticado por outrem, ele sofre tanto quanto aquele que praticou. Trocando em miúdos. Eu aproveito de um caminhão que capotou e começo a fazer saque. Ora, e esse capotamento foi em função de um tiro, foi em função de uma ação, de um mal cometido por um terceiro. Nesse caso aqui, a espiritualidade está falando que eu sofro a penalidade de quem cometeu aquele mal maior. Então eu não preciso cometer um mal. Eu, aproveitando daquele mal cometido, daquele mal instaurado naquele momento, eu sofro as penalidades como se o mal eu tivesse cometido. Como se o mal eu tivesse cometido. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição, bastará que o homem não pratique o mal? Não é bem isso, né, meus irmãos? Você não precisa praticar o mal. Mas se você deixar de fazer o bem e em função da ausência, da omissão, da prática do bem surgir o mal, você perfeitamente praticou o mal. Vamos colocar isso em prática. Eu estou passando numa determinada rua, percebo que tem um cego. Percebo que tem um cego passando a rua. Percebo que tem um cego passando a rua. Hoje vocês observaram que eu trepidei um pouco, é porque eu estava tomando novamente a água e minha garganta está com aquele ram. Glorinha, seja bem-vinda. Estava o cego passando na rua. Eu não ajudei. E tinha a oportunidade de fazer, porque eu poderia estacionar o carro e ir ali e ajudar o cego a passar o sinaleiro, a rua ou aquele obstáculo lá. Pois bem, em eu não fazendo isso, veio um carro, atropelou e matou o cego. Aí veja bem, está dentro do que o Kardec formulou a espiritualidade. Eu não pratiquei o mal, não foi eu que atropelei o cego, mas eu tive a oportunidade de evitar aquele acidente. Como eu tive a oportunidade de evitar o acidente e não o fiz, o mal eu pratiquei. Então, simplesmente, nós não praticarmos o mal, o bem nós não estamos fazendo. Bem caracteriza pela vontade, pela ação. E você simplesmente não praticar o bem, ou seja, não praticar o mal, você está na ociosidade, você está inerte. Que pensais da divisão da natureza em 10 partes, né, como aquelas partes do profeta Moisés,
amar a Deus sobre todas as coisas, não desejar a mulher do próximo, não praticar o adultério, etc. Então, dividiu em 10 partes. A espiritualidade falou, extraordinário. Mas mais importante são as 2 leis instalada ou resumida por Jesus, que contém todas as leis e os profetas, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, isso aí está contido em todas as leis. Se você ama o próximo, você não mata. Se você ama o próximo, você não deseja, né, o bem ou a mulher ou alguma coisa do próximo, não tem a cobiça. E amando a Deus, pela mesma forma, você está protegido e está como assim uma redoma obstaculando a ação dos espíritos malfazejos. Pode ocorrer o mesmo quando negamos uma esmola a quem nos pede na rua? Veja bem, a esmola, muitas vezes, meu irmão, minha irmã é meu admirador, tipo, Teco, a esmola, ela pode caracterizar, você subjugar uma pessoa, isso é a forma de você dá-la, né? Ou pode até você estar direcionando que aquela pessoa não caminha, não evolua, não faça alguma coisa, vamos dizer assim, não sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Porque a melhor forma de sair de um buraco é você parar de cavá-lo. Se eu estou naquela situação, e eu todos os dias vivo e dependo e sei que vou ganhar o suficiente para me alimentar, ou muitas vezes até levar um pouco para casa, eu vou continuar pedindo. Então é a forma que se dá. Mas Chico mesmo, ele andava sempre com um dinheirinho, ele andava com dinheirinho e dava naturalmente, e dava. Deixa eu baixar aqui para me ver o que Tico. Aí ele coloca aqui, como no exemplo que eu citei ao cego. Agora pode ficar baixado, não tem problema. Mas o cego, eu tive a oportunidade de ajudá-lo. Mas mesmo até, veja bem, quando você comete um mal, e esse mal cometido por você, ele, no universo, tudo encadeia, né? Do átomo ao arcanjo. Olha que como é paradoxal, aquele mal que você faz pode constituir um bem para o outro. Por exemplo, o fato de eu não ter ajudado o cego, ele pode ter sido objeto de um acidente, ele quebrou uma perna, vai sofrer, ele terá uma expiação na qual o seu planejamento espiritual passava-se por aquilo. Mas então você está, de uma certa forma, cumprindo os desígnios de Deus. Então, Deus te utilizou para fazer o mal, não é? Não é bem assim. Não se divide daquele que pede. Tic-Tac colocou, não foi dito dê a quem te pedir? Não se desvia daquele que pede. Veja bem, esse pedir a gente tem que verificar no seu contexto moral, né? O dar materialmente é a coisa mais fácil e a bondade, a beleza do doar, do dar, quanto maior aquilo lhe fizer falta, mais benefício você está fazendo aos olhos de Deus. É o caso do óbolo da viúva. Glorinha, bom retorno. Então, aos olhos de Deus, quando você faz uma coisa que efetivamente aquela coisa, aquela doação lhe faz falta, está no seu orçamento, você está prescindindo daquilo, é um benefício. Agora, quando você dá, você abre o seu guarda-roupa, já dá aquele entulho, ou o pobre bate na sua porta, você dá aquele resto de comida quase assim, não, vou jogar no lixo mesmo, aquilo pouca utilidade tem. Mas devemos fechar nos estudos que o dar materialmente ao pobre é válido? Sim, é válido. Porque que é o amor? O amor, fora da caridade, não há salvação. O que é a caridade? A caridade, ela está a 3 pressupostos. Beneficência, né? Beneficência para com todo, indulgência para com as imperfeições do próximo
e perdão das ofensas. Então, beneficência para com todo. Você ser benéfico, você ser dado, você não só moralmente, como materialmente, você dividir o que você tem. Nesse aspecto, vai muito de quem dá, tá, Tico e Teco? Então, a gente não pode fechar, ó, se eu dei o dinheiro, eu fiz uma caridade, você pode muitas vezes até humilhar a pessoa. Até humilhar. A maioria dos centros espíritas, Tico e Teco, tem em suas casas o bazar. Um dos centros que eu frequento tem um bazar. Lá, a gente recebe roupa, a panela, tudo. Roupa nova, calça, não importa se a Sil deu o último casaco de vison dela, ou se a gente recebeu uma camiseta. Tudo é vendido por olha essa palavra vendida, por R$2. Por quê? O cidadão, R$2, a pessoa tem, e ele não sente menosprezado. Então, vários centros fazem isso. Então, pratica esse tipo de caridade, faz essa distribuição desses bens, mas com uma contraprestação. Mas se a pessoa não tiver, leva a si mesmo, não tem? Né? É para ele se sentir valorizado, não se sentir humilhado. Não se sentir humilhado. Osmar Francisco coloca, Tico, no caso do cego foi uma emergência. Justamente. Uma emergência, né? Você podia fazer e não fez. Você podia fazer e não fez. Pessoal, aquilo que nós propusemos relativamente ao que está consignado no banner é de uma forma sinóptica e dentro do tempo que nós planejamos aqui, que é falar no máximo 45, 50 minutos, ele já está extinguido. Pergunto-lhes, há algum questionamento? Algum passou aí para seu? Deixa eu ver aqui a área de texto. O que a Glorinha colocou? O importante é o sentimento, né, Tati? Então, você será avaliado por aquilo que sente, é o que nós falamos. Se você sente, se você faz, você é avaliado pela vontade, pelo sentimento. Então, o sentimento é tudo. É tudo dentro do processo caritativo, dentro do processo de amor. É aquilo que você sente. Se eu, muitas vezes, cometo um mal, pensando que um bem esteja cometendo, ou por outra, cometo um mal, mas não avaliando as suas torpezas, eu sou avaliado diante daquele sentimento que eu acho que o mal causou ou irá causar em terceiro. Então, tudo é pelo sentimento. Se uma pessoa pede um trocado para comer, devemos julgar se ela vai comer ou não? Atire a primeira pedra àqueles que não tiver culpa nenhuma. Julgar. De hipótese alguma, Tico, nós devemos julgar. Porque a gente vê um cisco no olho do próximo e não vê uma trave, não vê um turbilhão no nosso, né? Então aí a gente começa a julgar. E até porque esse julgamento é conforme os nossos parâmetros. Ou por outra, para mim o certo é falar dessa forma, ou não, o Décio está falando, ele está gesticulando demais. Eu tenho a minha verdade, eu acho que essa gesticulação é de uma certa forma correta. Já você, Tico, acha que eu não deveria gesticular tanto e a sociedade tem um parâmetro, né? Tem um estigma que não deve fazer nenhuma gesticulação. Olha aí, 3 verdades. Mas existe uma verdade absoluta, que é a verdade divina, que por hora ainda não conhecemos. Então a verdade é naquele momento que é implementando. Então nós não temos verdade. A verdade é momentânea. Mas tem pessoas que ficam o dia todo pedindo um trocado para comer. E, muito bem, ela fica pedindo um trocado para comer e muitas vezes ganha o suficiente para não ir ao trabalho, não ir ao labor, não ir à luta, né, vamos dizer assim. E nós, contribuindo com esse trocado, a gente está, de uma certa forma, estimulando ela a ficar na ociosidade. Meus irmãos, muita luz, muita paz. Um beijo em vossos corações. Assim como a nossa amiga Sil Camargo abriu, eu solicito que ela faça o encerramento ou indique uma pessoa que a faça. Muita luz e paz a todos. Tudo, mas tudo de bom.
Olá, meus amigos, boa tarde novamente. Décio, o estudo foi maravilhoso, muito bom mesmo, meu amigo, obrigada. Estava pensando aqui, né, no que o Tico disse, que tem pessoas que pedem tal, realmente, né, tem pessoas que até se acomodam, continuam naquele círculo vicioso de pedir. Eu estava lembrando de uma família que sempre vinha até o portão meu, o portão da minha mãe, para pedir. Daí um dia um primo meu falou assim, mas eles vão pegar o dinheiro e vão gastar com bebida ou com droga. E o que adianta a gente julgar? O importante é a gente fazer a caridade e ter gente ajudar. Depois o que eles vão fazer com o dinheiro ou com a roupa que a gente doa é problema deles, né? Porque a partir do momento que ele veio até o portão da gente pediu um agasalho por causa do frio, ou um prato de comida, ou um dinheiro, muita gente não gosta de dar. E eu acho que o que importa é a consciência de cada um. A gente faz a parte da gente, auxiliando na medida do possível que a gente possa auxiliar. Mas a partir do momento que a pessoa saiu de perto da gente, dizer com a roupa, com o dinheiro, com o alimento que a gente passou para ela, vai da consciência de cada um, né? Mas acho que o importante, nem que seja um pouquinho, mas o importante é a gente auxiliar, sim. E julgar não nos leva a nada, né? Como a gente não quer ser julgado, a gente também não julga. Então agora eu vou convidar a nossa amiga fraterna, se ela puder, para fazer a nossa prece de encerramento. Fraterna, se pode fazer a prece para nós? Ai, que bom, fofinha. Obrigada. Então, meus amigos, um lindo final de tarde a todos. Um lindo final de semana. Que Jesus nos abençoe sempre, que possamos estar sempre aqui nessa salinha tão iluminada, todas as quartas e sexta-feiras, às 15h30. E vamos, nessa prece final, envolver nosso amigo embaixador, que está na sala. Passando, fraterno, obrigada. Oi, tudo bem? Está todo mundo em paz, com a graça de Deus? Né? Ok, beleza. Esse caso aí de dar a esmola, outro dia aqui na internet estavam pedindo para que não se desse às crianças nenhum trocado, porque essas crianças estão sendo usadas. Elas estão sendo usadas por adultos para se drogar. E daí que é uma coisa muito complicada a gente saber realmente o que está certo, o que está errado fazer. Eu fico numa situação que eu não sei se faço ou se deixo de fazer. Porque, na verdade, eu não quero piorar a vida de ninguém. Eu não quero colaborar com isso. Outro dia eu fiquei sabendo que tem uns homens, umas pessoas que tem assim, tipo de uma... Como é que eu vou dizer? Uma barraquinha, né? Com vários objetos que são usados por pessoas para pedir esmolas. Então, o sujeito se faz de cego, então eles dão para ele uma bengala para ele se fazer de cego e ganha com isso. Quer dizer, é uma forma, é um negócio como outro qualquer. É um negócio. Você vai ali, você compra uma bengala e sai por aí para pedir esmola como se fosse cego. Então está acontecendo tanta coisa, Sil. Está acontecendo muita coisa estranha, sabe? As pessoas estão ficando de um jeito que a gente não consegue mais entender a forma de usar o simples, a criança. Outro dia tinha um que mostrava, porque eu sou professora de surdos,
Então eu sei que tem um cartãozinho que eles usam com as mímicas, sabe? Então ele aparecia com aquela mímica para dizer que era surdo. Olha, meu filho, se é uma coisa que eu sei, é que surdo é muito vaidoso. Ele não vai pedir esmola. Então, como eu sei, né? Os outros não sabem, né? E acham que aquilo é uma forma. E desde quando ser surdo tem necessidade de pedir esmola? E por aí vai, gente. Desde que eu vi aquele rapaz que não tem braços nem pernas e, no entanto, trabalha para ganhar o seu. Gente, eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei o que é certo, na verdade. Eu sei que julgar não é certo, mas se eu sei dessas coisas todas que estão acontecendo, e aí? Isso é julgar? Não sei. Sabe? Eu fiquei sabendo que um rapaz que vende balinhas, porque a gente não pode parar com o carro em lugar nenhum, né? É sinal, parou com o carro, você é invadida com um monte de pessoas pedindo alguma coisa. O rapaz faz 5.000 reais por mês. É mole? Mas eu acho que aquilo é um trabalho. Isso eu acho que é um trabalho. Porque ele ficava acima e para baixo, botando aquela balinha, eu ia morrer de cansaço. Na verdade. Deus que me perdoe. Vai para cima, vai para baixo, bota a balinha, tira a balinha, bota a balinha, tira a balinha. Ele consegue fazer 5.000, que eu achei aquilo um barato. Eu digo, gente, dá para fazer isso tudo. Né? Então eu não sei também se isso é verdade ou mentira, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu só sei que realmente julgar é difícil, que a gente também tenha conhecimento de certas coisas, a gente já não sabe mais o que fazer, sabe, gente? O mundo está caótico, caótico. A gente não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, o que é certo e o que é errado, né? Fazer o que, né? Não tá fácil. Gente, eu vou fazer então a oração que a Silzinha pediu, para a gente poder fechar a nossa sala. Silencie as palavras. Há algumas coisas que não são lidas demais para serem descritas por palavras. É necessário admirá-las em silêncio para apreciá-las em toda a sua plenitude. As grandes falas servem, frequentemente, para confundir ou doutrinar. Às vezes, o silêncio é mais esclarecedor que um fluxo de palavras. Olhe para uma mãe. Essa mãe diante de seu filho no berço, ele consegue muito bem tudo o que quer, sem dizer nenhuma palavra. Na realidade, as palavras devem ser a embalagem do pensamento. Não adianta fazer longos discursos para expressar os sentimentos do seu coração. Um olhar diz muito mais que um jogo de palavras. Creio que em sua grande sabedoria, a natureza nos deu apenas uma língua e 2 ouvidos para escutarmos mais e falarmos menos. Se as palavras não são mais bonitas do que o silêncio, então é preferível não dizer nada. Quanto mais o coração é grande e generoso, menos úteis são as palavras. É necessário lembrar do provérbio dos filósofos. As verdadeiras palavras não são sempre bonitas, e as palavras bonitas nem sempre são verdadeiras. As grandes mentes fazem com que em poucas palavras muitas coisas sejam vidas. As mentes pequenas acham que têm, pelo contrário, a concessão para falar e não dizer nada.
Poucas palavras são necessárias para explicar: eu amo você. Portanto, todas as outras que poderiam ser ditas são supérfluas e não são palavras curtas e fáceis de serem ditas. São aquelas que causam as maiores consequências. São necessários apenas 2 anos para que o ser humano aprenda a falar, e toda uma vida para que aprenda de silêncio. Ser comedido com as palavras é uma prova de profunda sabedoria. Saber ouvir é o máximo. Que a paz esteja com todos vocês, que nós saibamos sempre ouvir tudo aquilo que é dito aqui nessas salas maravilhosas, onde a gente aprende a ficar calado. Realmente, eu quero estar sempre com vocês, tá? Beijos. E graças a Deus, aqui nós estamos com saúde, paz e tranquilidade. Assim seja.